Meus irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Estou aqui desde ontem, né? E tenho me surpreendido a cada momento. Falei com a minha esposa hoje, falei, Simone, eu não sei se temos a foto aí da minha família, mas eu falei para ela, Simone, estou impressionado, essa é a minha palavra, impressionado. E eu falei assim, olha, estou comendo muito bem. Ela, não, isso não me surpreende não, né? Mas eu falei, Simone, mas quem está me dando comida, quem está me alimentando, não está cuidando apenas da minha alimentação física, mas emocional também. Como tenho sido agradecido a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenho tido contato mais direto com os pastores, mas eu sei que é o sentimento da igreja. E eu falei para Simone, é uma igreja de carinho, é uma igreja de cuidado. E eu pude ver isso muito claramente ontem, estive lá no pequeno grupo, na multiplicação de pequeno grupo, comi muito também lá, né? Mas foi algo tremendo de Deus. São aqueles momentos que a gente nunca mais esquece. É aquele momento que a gente guarda no coração. E eu espero que aquilo que você está vivenciando, ou que você esteja proporcionando para o reino, não seja algo que não tenha propósito. Grava bem no teu coração. Tudo é muito lindo. E de forma coletiva, o que essa igreja faz é extraordinário. E é visível para todo o Brasil. Mas que seja intencional do seu coração. Que não seja um efeito do que o coletivo faz, mas seja produto do seu coração. E que Deus continue abençoando essa igreja, frutificando, né? E a minha palavra é justamente sobre essa direção, sobre o cuidado, sobre o reino de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler, mas eu vou pedir para colocar o tempo ali, né? Para eu não me perder. Mas eu quero que você abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós falaremos sobre o versículo 1 até o versículo 22, mas eu não vou ler todo, aliás, até o 31, não vou ler todos os versículos, mas eu peço que você, ao chegar na sua casa, que você possa ler esse texto, meditar nessa palavra, para que você possa ter ainda melhor condição de avaliar o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua família, o propósito de Deus para a sua igreja, onde você atua, onde você vive, onde você desfruta as bênçãos de Deus. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos estudar sobre a vida, da transformação da vida de Paulo. E certamente, meus irmãos, quando você olha a Bíblia, quando você quer falar de discipulado, quando você quer falar de cuidado, de aconselhamento, de doutrina, você vai encontrar sobre a vida de Paulo. Você vai encontrar uma das suas cartas para Roma, para até mesmo as pastorais, para Tito, para Timóteo. Então você tem uma riqueza muito grande de Paulo cuidando de pessoas. Mas o que nós precisamos ver, talvez você pense assim, olha, eu não sou como Paulo, eu nunca serei como ele, eu nunca fui como ele. Mas eu quero que você pense que antes de Paulo ser tudo que nós falamos, antes de escrever tudo que nós lemos, ele era um matador de crente. E talvez você esteja anos-luz na frente daquele que era o Paulo antes de conhecer a Cristo Jesus. E eu quero mostrar que talvez você possa ser como Ananias ou como Barnabé. E talvez o chamado de Deus seja para iluminar a vida de Paulo, ou talvez dentro da sua própria família, da sua igreja, do seu PGM, para que eles possam ganhar o mundo em Cristo Jesus. Diz assim o versículo 17. Então Ananias foi e entrou, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco e logo na sinagoga pregava que Jesus era o Filho de Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite. Podemos compartilhar a tua palavra. Fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes. Mas, Senhor Deus, ponha decisões claras na nossa vida, para que saiamos daqui, Senhor Deus, prontos para cuidar da vida de pessoas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver, então, a partir do versículo 1, sobre a vida de Saulo.
E quando nós olhamos, a vida de Saulo era um homem que perseguia a igreja. Veja que ele era um homem religioso, um homem de muitos compromissos, mas porque ele tinha uma implicância, tinha uma visão oposta ao cristianismo, então ele participava junto com grandes autoridades para levar às cadeias, às prisões, os servos de Jesus Cristo. E veja que esse texto está narrando logo depois de um episódio muito importante, que fala sobre a vida de Estevão. E todas as vezes que eu leio os capítulos que falam sobre a vida de Estevão, me dá realmente uma tristeza muito grande no coração. Eu sinto como se um diácono da igreja, como um membro da igreja, como meu pai, minha mãe, pudesse ser levado de uma forma injusta e sendo apedrejado diante de toda uma multidão. E aquele momento está registrado que Saulo estava participando. Ele estava vendo tudo aquilo, não satisfeito. Agora tem uma grande dispersão da igreja. A igreja sai de Jerusalém e ela vai para todos os lugares. E então agora, Saulo não tinha pessoas para perseguir, ele ia para Damasco, então põe cartas, põe autoridade com os sacerdotes, e então ele vai em busca desses cristãos. Onde eles estavam? E então eles caminhando nessa direção, quando ele vai em direção a Damasco, então uma forte luz resplandece diante dele, e então ele cai no chão, e ali naquele momento ele tem um encontro com o Senhor, e então há um registro que ele mesmo vai contar diversas vezes, que então vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Veja que naquele momento há uma transformação vinda do Senhor para a vida dele. Não há nenhuma interferência humana, mas é algo divino na vida de Paulo. Mas então, naquele momento, a palavra de Cristo para ele foi: levanta, não vai ficar prostrado aí, mas você vai para uma igreja, você vai para uma congregação de salvos, você vai para um encontro de cristãos, e lá pessoas vão cuidar de você. E então ele é dirigido, e quando ele chega, encontra então um abrigo. E o mesmo Senhor que falou a Saulo, fala também a Ananias. O Senhor pergunta, olha, responde, no versículo 12, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Então o Senhor, tendo visto essas coisas, o Senhor também fala a Ananias. E é interessante que o texto vai narrar a resposta de Ananias. Quando o Senhor fala a Ananias, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Mas o Senhor fala: você vai cuidar agora de Saulo. Ananias então diz: Senhor, tudo bem, mas tu sabes o que ele faz, o que ele fez e o que ele pode fazer aqui em Damasco? E o Senhor fala: olha, eu sei sim, mas é importante que ele experimente daquilo que eu tenho para ele. E o texto vai dizer que o Senhor diz mais para Ananias. Ele vai experimentar o que é padecer, o que é sofrer. E todos nós que conhecemos a história, nós vamos lembrar de que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. O Senhor levanta um homem que aos olhos humanos não era apenas inútil, mas um perigo iminente para a igreja, para transformar a vida dele. E após o cuidado de Ananias, então ele começa a pregar o evangelho. Veja que agora, ele que prendia os cristãos, agora anuncia o reino. E o texto vai dizer que as pessoas, então, se espantavam e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Mas ele então, de uma forma ainda mais preparada, anunciava, provando que Jesus era o Cristo. E a partir do versículo 23, há então uma perseguição contra a igreja. E agora o Paulo, que era o perseguidor, agora ele é perseguido. E o texto diz que ele então teve que sair, e ele foi a Jerusalém. E ele volta para Jerusalém, e ele procura andar com a igreja. Mas aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, o que eles tinham na sua memória? Um homem que perseguia a igreja. E o texto diz que,
Quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. E aí o versículo 27 diz que então Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhe como no caminho ele vira o Senhor. E então ele dá o testemunho da vida de Paulo. E versículo 29 vai dizer que então, além de andar com os discípulos, Paulo pregava o evangelho para todas as pessoas. E assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo e se multiplicavam andando no temor do Senhor. Meus queridos, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Porque talvez você possa pensar que a vida de Paulo é um ato isolado na vida cristã. Mas ainda hoje nós podemos ter aqui dentro da igreja, ou em qualquer igreja no Brasil, pessoas que estão entrando transformadas pelo Senhor. Às vezes nós pensamos que a igreja, sim, é um local de transformação, mas é verdade que algumas pessoas têm um encontro com Cristo, talvez em algum outro lugar, talvez diante de uma circunstância difícil, de um problema que assola o seu coração, ou talvez mesmo diante de uma clareza que o Espírito conduz, então ele é transformado. E a primeira coisa que o Senhor manda ele fazer é procurar uma igreja. Então vamos pensar, meus irmãos, que a igreja precisa respirar o cuidado. A igreja precisa ser inspirada para cuidar de pessoas. A igreja precisa estar disponível para promover a mudança na vida de pessoas. O discipulado e o cuidado devem ser uma marca da igreja. Então eu quero pensar com você, primeiro, o cuidado é um chamado de Deus. Veja no versículo 10, meus irmãos, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias, e ele respondeu, aqui estou, Senhor. Meus irmãos, o chamado de Deus para a igreja é um chamado de cuidado. Deus tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado é para um cuidado ativo com as pessoas. Não é reativo. Não é tratarmos aqueles que nos procuram. Não é tratar daqueles que estão com problemas, talvez dentro da nossa família. Mas o chamado do Senhor para nós é para que nós possamos apacentar e cuidar o seu rebanho. Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, o discipulado ativo é aquele que então se levanta, vai à casa daquele que precisa, estende a mão, ora, cuida, apacenta, batiza, sustenta, ensina. E então ajuda a espalhar o amor e o reino de Deus. Meus irmãos, talvez Deus perguntaria hoje, há um discípulo em Campo Grande? Há um discípulo de Cristo aqui nessa igreja? Porque, meus irmãos, o chamado de Deus é para todos nós, para todas as gerações, para todos os tempos. Qualquer um de nós sentimos alegre quando a igreja, ou representada por qualquer membro, pode estender a mão, cuidar do nosso filho. Cuidar de um adolescente, de um jovem, de um idoso, ou um casamento quase desfeito. Mas o problema é que quando nós não ouvimos o Senhor, nós só lembramos quando nós precisamos ser cuidados. Mas que haja mantimento na igreja, para que haja cuidado na igreja. Assim, a necessidade de Ananias, de discípulos de Jesus. A vida de Paulo, talvez tudo que ele ensina a Tito, a Timóteo, as igrejas, tenha muito do reflexo do relacionamento dele com Ananias. Ele não merecia, aliás, ele merecia o troco do que ele fez. Imagina o coração de Ananias ao saber que ele teria que cuidar daquele que matou Estevão. Mas, meus irmãos, sendo um chamado de Deus, nós precisamos colocar a nossa vida à disposição, na disponibilidade. Não tenhamos dúvida que o chamado de Deus para a igreja nos surpreende. Veja, querido, que às vezes nós pensamos, a obra de Deus deve ser completa. Deus então salva, restaura e já traz prontinho para a igreja. Já está pronto para ser um diácono, um pastor, um líder. Mas não. Deus fez a obra da transformação. Mas a primeira coisa que Cristo manda Saulo fazer é ir para uma igreja. Ele pergunta, o que eu vou fazer? Estou diante do Senhor. E o Senhor falou agora, levanta-te e entra na cidade. Lá você vai encontrar a PIB de Campo Grande. Você vai encontrar e eles vão dizer o que você precisa fazer. É lá que as coisas vão acontecer na sua vida. É lá que vai ter o cuidado, é lá que vai ter o discipulado.
Então, quando nós pensamos assim, nós vamos pensar que lá do lado de fora há muitos milagres de Deus que serão, então, encaminhados para a igreja de Cristo aqui. A outra coisa que aprendo nesse texto, meus irmãos, é que o discipulado é um desafio. Veja que, quando nós olhamos o versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. E quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, Ananias tinha ciência de quem era Paulo. Ananias não tinha nenhuma dúvida do que ele tinha feito, do que ele poderia fazer ali. É isso que Ananias então pergunta ao Senhor. Veja que a primeira resposta é dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas quando o Senhor então diz o que fazer, Ananias fala: Senhor, deixa eu fazer um cheque aqui, ó. Esse camarada é barra pesada. Mas o Senhor confirma o chamado. Me faz pensar que muitas das vezes, no nosso discipulado, no cuidado que nós vamos ter, como igreja, como liderança, vai ser um desafio. Nós não vamos falar, vai dizer assim: que legal, Deus mandou o meu melhor amigo. Rapaz, meu sonho, discipular essa pessoa. Não, muitas vezes, Senhor, é esse mesmo que mandaste. Eu digo que não é o caso mais difícil, mas todos nós temos dificuldade de lidar com aquelas pessoas que uma hora quer, outra hora não quer. Um dia eu quero muito, porque está precisando. Outro dia eu não quero. Às vezes aqueles casos que a pessoa não está certa, mas acha que está certa. E ela quer ensinar você o que fazer, né? É um desafio também. Outro dia, pastor, chegou na minha igreja lá, uma irmã falou assim: olha, vim para cá. Estou muito feliz de vir para cá. Eu falei: bem, eu também estou feliz. E ela falou assim: olha, eu vou poder ajudar muito, porque eu sou diaconisa. E olha, eu passei um divórcio muito difícil. E eu vou ajudar, pastor. Tem muitas mulheres aqui nessa igreja que têm problemas. E eu vou ajudá-las a vencer e a divorciar. Porque eu venci. Eu falei: epa, eu já falei: Simone, ó, não anda com essa mulher não. Ó, Simone, você vai para lá, ó. Nem bate papo com ela, né? Então, assim, o entendimento dela, né? E assim, precisa de ajuda, precisa de clareza. Mas ela acha que está certa, não é? Há tantas coisas que acontecem, meus irmãos, na vida de cuidado. E na vida de Ananias foi assim. E Ananias não podia ser o próximo, não dava. É ele mesmo. E se você acha que tem sido difícil cuidar de uma pessoa, meus irmãos, Ananias passou por isso. E tem um texto aqui, um versículo que me dói o coração em pensar como que foi esse momento. É quando Ananias, então, chega diante de Saulo. E ele diz assim: irmão, e quando é o versículo 17, então Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão, Saulo, o Senhor Jesus me enviou a você. Eu não consigo imaginar como que era o coração de Ananias naquele momento. Ele certamente lembrava do que Saulo havia feito. E agora chegar, ele não simplesmente falou assim: oh, meu brother, oh, irmão. Não é o nosso linguajar, né? O jargão irmão. Ali ele está dizendo o seguinte: olha, nós somos da mesma paternidade. Nós somos tão diferentes, mas somos irmãos. Isso dói dizer. Porque verdadeiramente, algumas pessoas a gente não gostaria que fossem nossos irmãos. E agora que você vai discipular, e você não tem problema se ele está na mesma igreja que você, na mesma comunidade de fé que você, mas você dizer para ele: ó, você é meu irmão, e eu vou ensinar a você a viver a vida cristã, é um desafio muito grande. Isso me faz pensar, meu irmão, que o discipulado é um cuidado ativo. Ananias impôs a mão, e o texto vai dizer que Ananias foi. Ele não ficou na sua casa, ele foi ao encontro. Ele poderia dizer assim: olha, vem até mim.
Eu espero ele aqui, não. Mas Ananias recebeu a ordem do Senhor e ele foi ao encontro. Ele entrou naquela casa. Ele impôs as suas mãos. Ele curou e restaurou a vida daquele que seria o inimigo natural da vida cristã. O cuidado exige proximidade. E isso é um grande desafio. O distanciamento, e talvez nós estejamos reaprendendo a viver uma vida em comunidade. Eu não sei como foi o Covid por aqui, mas uma das sequelas naturais e já previsíveis era o distanciamento das pessoas. As cadeiras voltam a ficar juntas na igreja, mas ainda há um ritmo de 2 anos que muitas vezes nós resistimos, nos constrangemos. E veja, meus irmãos, que há um perigo hoje do abismo, o abismo entre pessoas. E eu vejo o abismo geográfico, pessoas que são de lugares diferentes, e talvez pessoas que moram em ruas diferentes já acham grande dificuldade de cuidar um do outro. Existe também o abismo geracional, ou seja, uma geração não comunica com a outra. E muitas vezes os pais acham que o líder de adolescente, ele tem mais condições de cuidar do seu filho do que o próprio pai. Existem abismos em que talvez um pai não tenha liberdade de entrar no quarto do seu filho. Aquele quarto que, quando ouvia o chorinho de neném, corria para lá, e a gente podia colher, e hoje muitas vezes as portas estão fechadas. O filho que acha um absurdo o pai entrar no seu quarto. Veja, meus irmãos, que hoje vivemos um risco muito grande dessa separação, e isso impede o cuidado. Quando nós olhamos esse texto, o que o Senhor ensina é que haveria proximidade. Então, Ananias vai à proximidade, chega até ele. Há um cuidado pessoal, porque Ananias vai diretamente a ele, cuida dele, chama ele de irmão, alimenta ele. Veja que depois de cair, levantando-se, ele foi batizado. Depois de ter comido, ou seja, depois que se alimentou, sentiu-se recuperado. E o que aconteceu? Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Olha o processo de cuidado pessoal. Não tem como sermos uma igreja extraordinária se nós mantivermos a separação, o distanciamento. A coisa extraordinária que Deus vai fazer aqui, mas vai necessitar que nós venhamos alimentar as pessoas, orar pelas pessoas, impor a mão sobre as pessoas. Que momento maravilhoso aqui, meus irmãos. Estava vendo uma pessoa que estava aqui, ela estava orando, ela estava diante de um celular, e ela estava orando com alguém. São coisas extraordinárias que acontecem na comunidade de fé, na igreja de Cristo. Então, quando nós olhamos, o discipulado ele precisa ser pessoal, próximo. Precisa alimentar. E por isso nós precisamos ter atitudes de olhar à nossa volta. Precisamos ver quem está próximo, ou quem está sendo cuidado. Mas o discipulado também é capacitação. Veja que logo ele começou a pregar nas sinagogas. É o versículo 20. E logo, esse logo, meus irmãos, me deixa intrigado. Porque há realmente um delay, um atraso muito grande nos processos. E não é apenas na igreja, mas em todos os lugares. Nós vamos ver que há um delay muito grande. Na academia, na escola, nos processos de formação, nas empresas. Entre uma pessoa entrar e ela dar muito fruto, há um delay muito grande, um distanciamento muito grande. Eu me recordo que na empresa que eu trabalhei, eu pude crescer muito em função daquilo que aprendi com o discipulado. Tive a oportunidade de trabalhar na formação de uma equipe de comissionamento, na área de plataformas, e eu me lembro de ter aplicado ali os princípios que a gente vê na Bíblia, de andar com uma pessoa, de capacitar, de preparar um outro líder. E, meus irmãos, quando você faz isso no mercado de trabalho, isso explode. E veja, meus irmãos, que isso é bíblico. Veja que Saulo andou junto, cuidou e capacitou. E logo, ou seja, não precisaram-se 10 anos, não precisou-se 20 anos, para que ele então pudesse pregar o Evangelho. Há realmente um problema
para pelo menos a minha igreja, que entre uma pessoa aceitar a Cristo e ela ser habilitada a fazer alguma coisa, é um delay, é um tempo muito grande. Então, quando ela está pronta para anunciar o evangelho para alguém, ela já não tem mais vínculo, ela não conhece mais ninguém que precisa de Cristo. Ou seja, a gente tira uma pessoa de um ambiente que ela poderia anunciar de uma forma extraordinária o evangelho, traz para a igreja, forma durante 10 anos, para depois dizer assim, agora você pode anunciar, você pode compartilhar o evangelho. Esse é o logo que muitas vezes a gente tem. Aí o cara, beleza, eu prego para quem? Não, prega para o crente. Porque você não conhece mais nenhum incrédulo. Você joga bola com quem? Com um crente. Você estuda com quem? Com um crente. Você lancha com quem? Com quem? Com um crente. Você casou com quem? Com um crente. Seus filhos são crente. E aí, você evangeliza quem? A sogra? É. Essa não converte. Ih, rapaz, o culto é transmitido, pastor? Ih, meu Deus. Como é que eu vou ter que morar aqui em Campo Grande agora? Sabe, meus irmãos, esse é o desafio da igreja. Como que nós podemos cuidar das pessoas para que dê a elas a oportunidade de logo compartilhar o amor de Cristo Jesus? Eu falei hoje pela manhã uma realidade do tráfico. O tráfico ele é muito sagaz e a minha igreja é muito próxima de comunidade. E é um trabalho que assim, né, o camarada pega uma criança lá, né, e logo dá um dinheiro e manda ele comprar um lanche. E aí pega o troco daquela criança e dá, o troco fica para você. Aí o chefe do tráfico já vai dizer se ele é bom ou não serve ou não o sistema. Se o garoto pega, você, ele gostou. No outro dia o garoto vai para perto ali de novo. E ele já dá mais um dinheiro. E não leva muito tempo, aquele garoto já está como fogueteiro, ele já está tomando conta da rua, ele está anunciando, ele já está contra a polícia, então ele faz todo o movimento. E veja que em menos de 6 meses você vai ver um menino de 12 a 15 anos de idade portando uma pistola, andando numa moto, com o cabelo todo descolorido, mas com atitudes perversas. Um filho criado com todo mimo e carinho pelos seus pais, agora treinado de uma forma discipular, ele se torna um malfeitor. Veja que na vida de Paulo aconteceu o inverso. Ou seja, logo ele começou então a pregar nas sinagogas e a provar que Cristo Jesus era o Filho de Deus. Esse é o desafio, meus irmãos. Esse é o investimento que a igreja precisa fazer. E aqui eu quero dizer que você faz em 2 vias. Uma é com conteúdo. Sim, nós precisamos da palavra de Deus, precisamos do conteúdo, precisamos de escolas bíblicas, de ensino forte. Pastores estavam mostrando, né, sobre a plataforma de ensino, o quanto que isso é importante, a gente ter conteúdo para mostrar que Cristo Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo ressurreto. Mas, além disso, nós precisamos de testemunhos. Precisamos que pessoas representem o reino de Deus. Que os pais dentro de casa tenham um amor tão grande pelo reino, a ponto de viver o evangelho. Que as pessoas possam ter o carinho e o amor de vir à igreja. E quando retornar para casa, trazer à memória aquilo que lhe deu esperança. Não voltar para casa reclamando, olha, fulano não falou comigo, você viu o vestido de ciclano? E aquele cabelo, gente, gastou um dinheiro, aposto que não está dando dízimo na igreja. E a gente começa a falar, a comentar da vida. E as crianças estão ouvindo. Vivenciaram uma experiência de conteúdo dentro do culto infantil, mas vem uma experiência mais prática, muitas vezes dos seus pais. E isso entristece o coração. Uma igreja de Cristo, meus irmãos, vibrante como essa daqui, ela entende que o conteúdo e o cuidado andam junto. Então você tem o privilégio de fazer exatamente isso. As pessoas que entram, você dá o conteúdo, mas o apego, o amor das pessoas, servindo, alegra o seu coração. Você que está aqui, você vê talvez um filho, uma filha, cantando, louvando o Senhor, você vê o exemplo daqueles que servem, e você começa a servir em outras áreas. Então, assim, em pouco tempo, com conteúdo e com exemplo, a igreja crescendo. É o que acontece na vida de Saulo. Porque ele vê, então, a vida de Estevão. É a primeira pessoa que, quando ele abre os seus olhos e vê, aliás, é o Ananias.
Quando ele abre os seus olhos, ele vê Ananias. E ele vê Ananias impondo as suas mãos. Ele vê Ananias alimentando um homem frágil. Ele vê então Ananias o batizando. Ele então vê Ananias apresentando a outras pessoas. Ele então começa a seguir Ananias e vê o amor de Ananias pelo reino de Deus. E o que ele começa a fazer? Ele começa a repetir aquilo que Ananias faz. E em pouco tempo, ele começa então a representar o reino de Deus. Com conteúdo, mostrando ser Cristo, o Filho de Deus. Mas eu quero encerrar dizendo que é um momento então que a igreja ali em Damasco começa a ser perseguida. E o que acontece é que os judeus decidiram entre si matá-lo. Ou seja, ele agora não serve mais ao sistema. E os judeus agora matam esse Saulo, porque esse camarada está estragando. Ele servia quando ele perseguia, agora não serve mais. E então os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e então ele fugiu para Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, todo mundo corre dele. Eu fico imaginando, meus irmãos, Saulo entrando na igreja, e todo mundo, ó, sai de perto, larga, chuta aquele laço, né? Lá no Rio, o pessoal, chuta aquele laço. Esse cara é um mau elemento, anda com ele não. E todo mundo, eu fico imaginando, pastor, a dificuldade de Saulo ao voltar para Jerusalém. Ele só tinha duas escolhas. Ou ele volta para os judeus e fala assim, ó, rapaz, eu dei um surtei lá, mas eu estou aqui de volta. Porque ali, pelo menos, ele sabia com quem ele andava antes. Ou então ele ia ter que procurar a igreja e andar com a igreja. Mas ele vê que a igreja foge dele. Mas o que acontece? É que acontece uma coisa extraordinária, porque então Barnabé, versículo 27, tomando-o consigo, e essa palavra tomando consigo me enche o coração de alegria, tomou para ele, e tomando consigo, então, mostrou a todas as pessoas. E depois de explicar a todos os apóstolos o processo de transformação na vida dele, ele também voltou a servir ao reino ali. E no versículo 31 diz que assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Ou seja, a atitude de Barnabé de acolher a vida de Saulo, apresentar os apóstolos, agora ele frutifica naquele local. 18 anos atrás, aproximadamente, foi no mês de junho, eu fiz o concurso e fui para a Petrobras. Eu me lembro que quando eu fiz o concurso, né, eu olhava as plataformas de petróleo e via umas imagens tudo bonitas, tudo verdinho lá. E aí eu fui, e o meu primeiro embarque, você chega em um ambiente muito diferente, pelo menos onde eu trabalhava, né? E agora aquele processo de adaptação era realmente difícil para mim. E eu me lembro que os primeiros dias foram muito difíceis, porque eu não consegui me conectar a pessoas ali. E eu estava assim, muito decepcionado, muito triste, por tudo que estava acontecendo. Eu achava que os equipamentos eram tudo novinho e estava tudo enferrujado. Eu lembro que eu falei assim, ó, rapaz, se isso aqui não explodir, eu morro de tétano, porque isso aqui está tudo enferrujado. Rapaz. E eu, assim, eu estava em uma decepção grande. Mas aí chegou, a gente fica em um período de 14 dias. Quando estava chegando no final do embarque, embarcou um camarada, o nome dele é Popai. É Marco Aurélio, mas todo mundo chamava de Popai, porque era um marinheiro nato. E ele amava a plataforma. E quando ele chegou, ele soube que eu estava lá, não me conhecia, eu também não o conhecia. Ele é um cara de mais idade. E ele chegou, é você, garoto? Que tinha uma voz encorpada. Assim, ele falou, rapaz, como é que está? Aí aquele que você fala, está tudo bem, né? Está tudo bem nada, mas está tudo bem. Já te apresentaram tudo na plataforma? Eu disse, não, nada não. Ele, então tá bom, olha, hoje, 3 horas da tarde, a gente para tudo e nós vamos andar essa plataforma.
para mim não significou muita coisa, mas quando eu comecei a andar com o papai na plataforma, as coisas mais simples me deram um tom de especiais. As coisas mais discretas chamaram a minha atenção. Ele falava com pessoalidade do equipamento, quase que ele chamava os equipamentos pelo nome, porque tinha lá, né, turbocompressor A, ele dizia que, ó, esse daqui é a minha preferida. Eu falei, que personalidade. Ele chamava de Arielle. E o TCB, essa aqui é Berenice. É meio temperamental, mas a gente gosta dela também. E eu comecei a ver o carinho, o amor que ele tinha por aquela sucata de ferro que eu imaginava no meio do mar. E ele então levou para alguns lugares. Ele levou lá para o chamado Pantum, que é um lugar que fica abaixo da linha d'água. E ele começou a explicar o equilíbrio da plataforma. Ele olhou o gerador de emergência. E ele fala, quando falta energia, esse é o primeiro equipamento. E ele foi contando histórias e histórias. Depois ele levou, e era já um pôr do sol, um lugar que tinha uma vista linda no mar. Aquele mar azul, anil, diferente de que a gente vê em qualquer outro lugar, porque em alto mar é muito lindo. E, meus irmãos, em menos de 1 hora, eu já tinha decidido que é ali que eu queria trabalhar o resto da minha vida. Depois ele então me leva lá, entra na sala do gerente da plataforma, o Geplat, e ele fala assim, olha, vim aqui apresentar uma pessoa especial. E eu ia falar assim, obrigado, mas ele estava falando isso para o Geplat. E ele falou assim, esse daqui é Isaías, colaborador, veio somar, vai mudar essa realidade que estamos vivendo. E eu pensei assim, tem outro Isaías aqui, gente? Ele está falando de quem? Depois foi na sala do comando, do Coplod, e mostrou a todas as pessoas. Meus irmãos, depois daquele momento, houve uma transformação no meu coração. Eu aprendi o que é ser acolhido, ser cuidado por uma pessoa. Quando nós olhamos para a vida de Ananias, de Barnabé, é isso que eles fizeram. Chegou alguém que ele não tinha nenhum compromisso, mas acolheu para si, tomando-o consigo, fez algo extraordinário. Eu tenho dito, pastor, que a igreja é um lugar que as pessoas não deveriam entrar sozinhas. O nosso sonho deveria ser que cada pessoa que conhecesse a igreja, conhecesse acompanhada de alguém. Porque por mais simples, singular e lindo que seja a tua igreja, para algumas pessoas ela é muito estranha e diferente. Eu ouvi o testemunho de quem? Daquela menina que estava ontem, que falou do glória a Deus. É lá no PGM, Bianca, acho que é Bianca. E ela falou assim, eu não quero ir na igreja, senão vou ser crente. E ela falou assim, eu tinha agonia do pessoal ficar levantando a mão assim, dizer glória a Deus, aleluia. E ela pensava assim, misericórdia, Senhor. Mas veja como que agora ela já fala diferente, né? Misericórdia, Senhor. E ela disse que, conhecendo a igreja, né? E hoje, né? Ela falou assim, hoje eu só fico levantando as minhas mãos. Mas a gente precisa ter essa percepção de que muitas coisas que são normais para a gente, para outras pessoas é muito estranho. Você está sentado, de repente todo mundo levanta. Aí quando você levanta, todo mundo sentou. E você, por que eu fiquei de pé? Olha, algumas músicas aqui são novas, lindas, mas são novas para mim. E a gente fica esforçando para cantar. Imagine a pessoa que vem pela primeira vez aqui. E ela tem a percepção de que todo mundo está olhando para ela. Por isso que eu digo que ela é estranha. Eu fui na semana passada pela primeira vez, né, em uma academia. Eu sei que você está falando, não, já deveria estar há muito tempo lá, pastor, mas se você está rindo é que você concorda, né, meu irmão? Eu pensei que o pessoal ia dizer assim, não, que isso, você precisa não, né? Mas eu fui, meu filho queria muito ir, eu falei, eu vou com você. E eu fui lá, e eu estava pensando justamente o quanto que é difícil você habitar um ambiente diferente. E aí eu perguntei para a menina assim, ó, bem, mas vai ter alguém para acompanhar, para direcionar? Não, vai ter sim. Aí estava o professor, e ele lida com isso todo dia, né? E a primeira coisa que eu acho estranho na academia é que todo mundo sabe o que fazer, e você não sabe. Todo mundo vai lá, todo mundo é autônomo, e você precisa de uma babá para poder ficar ali dizendo o que fazer. E aí o professor falou assim, olha, põe aquele colchonete e joga no chão. Eu falei assim, colchonete, aonde? Ele, ali, ó. Aí você se sente um estúpido, você vai lá e panha.
Aí você fica olhando para ele, ele bota no chão. Aí você bota no chão, ele, agora deita. Aí você deita. Não, mas estica a perna, encolhe a perna. E assim você começa a sentir um estúpido diante daquilo. Você começa a ver que todo mundo sabe o que fazer. E você não sabe. E isso gera a você um ambiente hostil. Quando nós falamos de uma igreja que cuida, meus irmãos, é uma igreja que apacenta. É uma igreja que toma para si e leva. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa ainda hoje. Se você vem para a igreja e fala, Senhor, me dá alguém para mim. Dá alguém que eu possa tomar comigo. Dá-me alguém que eu possa olhar e ver as suas dores. Dá-me, Senhor Deus, alguém que eu possa apacentar. Dá-me alguém que eu possa alimentar, ensinar, cuidar, batizar. E proclamar o reino de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a nossa vida. Que Deus use a sua vida para transformar a vida de pessoas que vão entrar aqui na igreja, que estão no seu trabalho, mas elas estão primeiramente na sua vida. Que você seja como o Popeye, né? Que mudou a minha história profissional, mas que você possa mudar a vida de pessoas no reino de Deus. Vamos orar por isso? Vamos orar. Porque algumas pessoas que você tocar, elas vão tocar pessoas que você ama, pessoas que você ainda não conhece. Talvez sejam pessoas que serão líderes dos seus filhos. Uma pessoa que você for usado por Deus para cuidar aqui na igreja, elas serão pessoas que muitas vezes vão liderar os seus filhos para projetos extraordinários. Talvez alguma dessas pessoas vai cuidar de você quando você estiver idoso. Mas hoje é o dia de você alimentar, de apacentar, de dirigir o cuidado da vida de cada um deles. Deus querido, de amor, nós te louvamos. Obrigado por essa igreja, Senhor Deus, pela expressão que ela vive. Senhor Deus, obrigado porque essa igreja é uma igreja que cuida de pessoas. E por isso, Senhor Deus, hoje ela tem tamanha responsabilidade. Que o Senhor continue usando a vida dos teus servos, dos teus filhos, para que eles possam, Senhor Deus, ser instrumento do Senhor para levar o Evangelho, para cuidar de pessoas que vão mudar o mundo, ó Pai. Dá, Senhor Deus, clareza, visão, empatia. Dê, Senhor Deus, força, poder, significado, amor, para que possamos, Senhor Deus, olhar com carinho, com compaixão, com altruísmo, com força, a cada um que nos chega, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.